Nosso convidado de hoje é um jovem escritor que traz no nome a marca da imigração. Mas a Paraíba foi o seu berço e fonte de inspiração. Foi nela que se abasteceu para dar vazão à sua brilhante criatividade e escrever a sua mais recente obra, Antigamente Era Melhor, que fala sobre a Paraíba, sua cultura, sua gente, seus valores, onde a ficção se mistura a memórias afetivas reais em forma de prosa. Segundo o nosso saudoso e imortal Ariano Suassuna, dizia que é da licença poética que se vive a literatura. E com essa licença poética que Tiago Lia Fouque imergiu na sua capacidade intelectual, caminhou na sua criatividade e aí não teve jeito. Encontrou o lirismo da literatura e foi amor à primeira vista. Vamos agora para um bate-papo com o escritor Tiago Lia Fouque. Tiago, é um prazer estar com você aqui no Enfoco. Tenho certeza que vai ser um papo muito bacana, porque literatura sempre o resultado é encantador para todo mundo. É um prazer todo meu, Miriam, estar aqui. Agradeço o convite seu e da TV Master, que está sempre proporcionando que as pessoas da Terra discutam os seus temas com o grande público. Carlos Drummond de Andrade é conhecido até hoje como o poeta maior. Certa vez perguntaram a ele quem era o seu poeta maior e ele respondeu: não existe poeta maior. E você, Tiago, tem um poeta maior na sua preferência ou concorda com Drummond? Olha, eu acho sempre muito complicado essa questão do maior ou do menor quando você está tratando de literatura ou de arte de uma forma geral, porque ela implica um estabelecimento de hierarquias, né? Quem é maior do que quem? E os critérios para avaliar a obra de arte, embora existam e possam ser objetivos, eles são variáveis no tempo, no espaço. Eu não costumo trabalhar muito com essa ideia do maior e do menor. Há escritores com quem eu estou sempre familiarizado, digamos assim, prefiro trabalhar com essa ideia. Os escritores que eu estou lendo mais em determinada época da vida, né? Então, Drummond já foi um poeta com quem eu andei muito, hoje não tanto. Hoje, em termos de poesia, eu ando muito com João Cabral de Melo Neto, que é aquele poeta muito focado na busca da linguagem precisa, bem trabalhada, e é uma preocupação minha também enquanto escritor. Ainda sobre Drummond, que na sua juventude recebeu muitas críticas, a exemplo do poema No Meio do Caminho. Você tem medo de críticas? Não tenho medo não, de forma alguma. Inclusive, acho que as críticas elas são importantíssimas para o escritor consciente do seu ofício, são importantes para ele tomar consciência de como os outros estão lendo e de como essa leitura pode impactar no seu processo de melhoria, inclusive. Você falou aí de Drummond, das críticas sobre o livro, né? Ele chegou a organizar um livro com todas as críticas que saíram a esse poema, né? Então ele levou a sério a coisa, no melhor sentido. E eu faço isso. No meu segundo livro, Subversos, eu havia já mostrado, não o livro completo, mas muitos dos poemas do livro a colegas escritores, e eu sentia uma resistência por parte de quase todos eles ao tipo de poesia que eu estava querendo fazer, que é uma poesia talvez um pouco distante da proposta modernista, que é a que vigora até hoje. E o que é que eu fiz? Eu criei 2 críticos fictícios e fiz pequenos textos deles falando mal do meu livro. Nossa! E coloquei esses 2 textos na contracapa do livro, na 4ª capa. E essas críticas desses críticos fictícios eram baseadas no que eu escutava dos meus colegas escritores, né? Uhum. Então não tenho medo não, eu assimilo a crítica, inclusive na contracapa do livro. Cada artista tem o seu modo e sua criação, né? Uhum. Alguns preferem solidão, outros preferem multidão, outros preferem criar à noite, outros passam a noite criando, inclusive, né? Você, qual o momento certo para você criar? Existe um momento, existe uma preferência? Qual seria? Olha, antes de mais nada é recomendável que eu esteja só, porque quando eu estou escrevendo eu fico muito inquieto e requieto. Às vezes o texto me deixa muito agitado. Eu preciso dar uns pulos assim para extravasar a energia. Quer dizer, se eu fizer isso
em um lugar público, vão achar que eu enlouqueci. Então é melhor que eu esteja só. Mas, a parte essa brincadeira que é verdade, eu preciso estar só para escrever. Porque eu preciso pensar comigo mesmo e eu tenho uma preocupação muito grande, tanto na poesia quanto na prosa, em escutar o som do texto. E, obviamente, se eu estiver no meio da rua, ou numa praça de alimentação do shopping, vai ter muito ruído atrapalhando o som do texto. Tanto que eu não consigo sequer escrever ouvindo música, por exemplo. Porque a música, por melhor que ela seja, ela vai ser um ruído no som do texto. Então eu preciso escrever, lendo e relendo aquilo, em voz alta ou só na mente. E só quando eu sinto que o som é aquele que eu estou buscando, que harmonizou na minha cabeça, com a minha proposta, aí é que eu prossigo. Em meio à tecnologia da informação, onde os jovens são extremamente high-techs, como aconteceu esse seu encontro com a literatura que, na verdade, é mais voltada para o lirismo da vida? Olhe, embora eu seja um jovem, eu sou um jovem de uma geração que pegou ainda o mundo antigo, né? Então a internet apareceu pela primeira vez, eu tinha 15 anos de idade. Né? E ainda era uma internet cara, discada, que você tinha que usar no sábado, depois das 2 da tarde, ou à noite, depois, não sei que hora da noite. E era um computador só em casa para dividir com não sei quantas pessoas. Né? Então a internet veio ficar, de fato, acessível, barata, e vieram esses aplicativos todos, eu já era um adulto, com mais de 20 anos. Né? Então ainda sou um pouco um homem de um mundo antigo. Ainda, quando criança eu trocava cartas com as minhas tias-avós, com uma tia bisavó. Aí tinha toda aquela coisa de esperar a carta chegar, de escrever a carta. Enquanto escritor, eu ainda me sinto ligado a esse mundo antigo. E acho que trago um pouco disso, inclusive, nesse meu livro mais recente. Mas eu tenho consciência de que o leitor, nem todo leitor está nessa velocidade. Existem esses leitores de que você fala aí, leitores mais jovens que já estão num mundo muito mais veloz, e é realmente um desafio. Chegar a esse leitor com poesia, com conto, não é uma coisa muito simples, não é uma coisa muito fácil. Tiago, existe o escritor comercial que faz livro com um pouco de tudo, para tornar a leitura atrativa para vendas em tempo de conteúdos líquidos. O que torna a poesia atrativa para o público, na sua opinião? Olha, no meu caso é um pouco mais complicado. Eu compreendo que o tipo de poesia que eu busco fazer não atrai um grande público. Isso, inclusive, é um fator que motiva essa transição que eu faço agora para a prosa. Por quê? Minha preocupação em relação à poesia é a busca da linguagem, a linguagem elaborada. Isso exige um tempo, tanto de maturação da linguagem por parte minha enquanto autor, quanto de maturação dessa linguagem por parte de quem vai ler. E qual é o retorno que eu recebo das pessoas que leram o livro, ou que tentaram ler o livro? É de que elas não entraram na frequência do livro. Ou porque não estão habituadas a ler poesia, ou porque estão capturadas por esse turbilhão veloz da vida contemporânea, que não é o tempo da poesia. Né? Mas há o escritor, eu percebo isso, eu vejo isso nas redes sociais, o escritor que consegue escrever para o público veloz do século XXI. Mas esse escritor não serei eu, na poesia não serei eu. Eu estudo muito nas redes sociais como outros escritores estão usando esse meio para divulgar seus textos. Os poetas que fazem sucesso em rede social são poetas que aproximam a poesia da linguagem do texto de autoajuda, do texto motivacional. São poetas que publicam coisas ali como se fosse poesia, mas na verdade eu acho que são frases que ele corta em 3, 4, 5 linhas e joga ali para 100 mil pessoas curtirem achando que aquilo é poesia. Não me parece. Mas então há quem veja a forma de se comunicar com esse público. É muito a minha convicção. Jorge Amado conseguiu trazer na sua literatura camadas sociais esquecidas e personagens que não eram usuais na época, né? Aproximando a arte da realidade das ruas, mesmo com o tempero do maravilhoso, do fantástico. Você acredita que este também é o papel da literatura nos tempos atuais? Mas você só vai responder isso no nosso próximo bloco.
Vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o escritor Tiago. Estamos de volta com o escritor Tiago Liafuc, que vai responder para a gente qual o papel da literatura na inclusão social e se ela tem esse papel, se ela exerce esse papel. A gente baseou essa pergunta, inclusive, na literatura do escritor Jorge Amado, que fez muito isso, tirando pessoas da rua e se transformando pessoas, personagens dentro da sua literatura. Olha, a literatura também tem esse papel. Se a gente pensar, por exemplo, na literatura brasileira do século XIX, a gente vai ver que ela tinha uma preocupação muito grande em ser representativa de uma ideia de nação. O romantismo estava muito preocupado com isso. O que é o Brasil, o que faz o Brasil ser o Brasil e não mais uma colônia de Portugal. E foi buscar essa representação em idealizações. Idealizações do índio, por exemplo, idealizações que no século XX o modernismo veio para quebrar. Veio para dizer, o Brasil não é bem aquela idealização romântica. Mas isso já vinha se fazendo desde o século XIX, com o realismo. Você tem literatura, por exemplo, de Aloysio de Azevedo, fazia isso já. Verdade. Mas no século XX isso vem com força. Toda aquela geração ali dos anos 30, dos anos 20, 30, eles estavam preocupados também com essa coisa de representação, de representar o país ou um pedaço do país na sua literatura, mas rompendo com esses idealismos, dizendo, olha, o Brasil é algo um pouco diferente. Vamos para a rua, vamos para a periferia, vamos para os grupos que estão excluídos para dizer o que é o Brasil. O Jorge Amado fez isso. E não só o Jorge Amado, porque o Jorge Amado foi no século XX assim, a personificação do escritor bem-sucedido em todas as frentes. Costumava-se dizer que Jorge Amado não tinha uma recepção boa de crítica, mas ele no princípio teve uma recepção muito boa de crítica. Tem pessoas que sentem gosto nas cores, ou no som, ou nas pinturas, ou ainda na música, que tem cheiro. Essas são pessoas ditas sinestésicas, né? Conheço muito o seu gosto musical, seu talento ao piano. Qual a sua peça mais perfumada, seu poema mais saboroso e a pintura mais harmônica? Olha, peça, música, pintura, mas o que me vem primeiro à cabeça é um filme. A Grande Beleza, um filme de Paulo Sorrentino, de 2012, 13, alguma coisa assim, 2014. Uma das primeiras cenas do filme, o personagem protagonista, que é um escritor de um livro só publicado, ele está entrando numa crise e está numa festa de aniversário dele. De repente a câmera começa a fechar nele e o som da festa começa a desaparecer. Quando a câmera fecha nele, ele diz que quando era criança, perguntavam aos colegas quais eram os seus cheiros preferidos. E os colegas começavam a dar respostas bem imediatas. Aí ele fica um pouco triste assim e diz, o meu cheiro preferido era o cheiro da casa dos velhos. E aí eu percebi que eu estava destinado à sensibilidade. E eu já vi e revi esse filme várias vezes e eu sinto o cheiro da casa. É muito bom esse filme, muito bom. A Grande Beleza. E esse livro me devolve a casa dos meus avós. E eu sinto o cheiro da colônia de vovó. É engraçado como a memória afetiva de cada um pode mudar, né? Sim. Aí eu posso ir entrando nas outras artes todas, que a vovó era uma multiartista. Tocava piano, tocava bandolim. E pensando nesse cheiro de vovó, eu vou pensando nas valsas que ela tocava. Né? A vovó adorava o Danúbio Azul, adorava a Branquinha de Zequinha Abreu, Fascinação. Então tudo isso aí tem cheiro da colônia de vovó. Tiago, o ex-presidente José Sarney escreveu vários livros, né? Acredito que uns 30 mais ou menos. A exemplo de A Onda Liberal na Hora da Verdade, Norte das Águas, que é inclusive fantástico, Saudades Mortas, entre tantos outros. Inclusive, ele é da Academia Brasileira de Letras. Você acha que a política e a literatura podem caminhar perfeitamente juntas? Olhe,
Eu penso que o leitor pode ser engajado, o escritor pode ser engajado, inclusive em causas políticas. Agora, no momento de escrever o texto, é preciso ter sempre em consideração que são linguagens distintas. O escritor que está preocupado em permanecer, em fazer um texto que vá além de seu tempo, de sua época, de si próprio, ele está preocupado com critérios que não são propriamente os critérios do discurso político. O discurso político é feito para convencer. E o discurso literário não é necessariamente feito para convencer. Ele é feito para sensibilizar, para deixar em dúvida, coisa que a política não pode muito fazer. O político deixa em dúvida, ele tende a perder o apoio. O escritor que deixa em dúvida, ele pode ganhar o apoio, conquistar a curiosidade do leitor. Então são linguagens distintas, é preciso ter isso em consideração. Existe uma sensibilidade, uma convicção que ele quer externar, mas no momento em que isso sai, sob a forma de poesia, de conto, de romance, sai por meio de uma linguagem. E essa linguagem obedece a certos critérios, que não são os critérios do discurso político. Então, mesmo que haja fingimento nas duas partes, são fingimentos que se exprimem por maneiras distintas. A gente está falando de literatura e não podia esquecer Fernando Pessoa, que em um célebre poema afirma que todo poeta é um fingidor, pois finge a dor que não sente. Você concorda com a afirmação dele? Mas você só vai responder no nosso próximo bloco. Vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais Tiago Lia Fuch. Estamos de volta com o escritor Tiago Lia Fuch, que vai responder para a gente se todo poeta é um fingidor, se ele concorda com isso. Sim, de fato, o poeta é um fingidor, no sentido de um bom poeta, por mais lírico que ele seja, ele não é confessional. Ele não está ali escrevendo só para falar da dor que sente, da dor que de fato sente. Ele está criando um personagem fictício que a gente chama de eu lírico, e é esse eu lírico que, na verdade, está escrevendo o poema, que está cantando. E o que ele canta ali não é necessariamente o que a pessoa do poeta sente ou pensa. Existe essa separação entre a pessoa do poeta e essa figura fictícia que ele cria, que é o eu lírico. Um bom poeta faz isso bem. Tiago, e agora vamos para as suas obras, né? A exemplo de Poesia Natimorta e Versos Sobreviventes, Subversos, que é outra, né? E Logorreia, além da mais recente, que é Antigamente Era Melhor. Percebe-se uma versatilidade ao mesmo tempo que se identifica um estilo forte e preciso. Você pretende se aventurar ainda em outras possibilidades literárias? Sim, com certeza. Eu sou um escritor inquieto em matéria de possibilidades da linguagem. Comecei escrevendo poesia e também conto, somente agora é que estou publicando, mas ao longo desses últimos 10 anos eu escrevi as duas coisas. E tenho pretensão de ir para o romance, Tenho já uma ideia um pouco encaminhada para chegar ao romance. Tenho algumas ideias para teatro. Há uns personagens assim da história política do Brasil, e a gente volta até um pouco à pergunta anterior, que me fascinam, e eu acho que eles dariam excelentes protagonistas de peças teatrais. 2 ou 3 que estão na minha cabeça, aqui e acolá eu trabalho um pouco uma cena, outra, mas na frente pode ser que eu me aventure também no teatro. Eu não tenho preconceitos de ficar apenas em um gênero. Mas me fala um pouco, Tiago, sobre cada filho desse seu. Pois é, Poesia Natimorta e Versos Sobreviventes. Deixa eu ver. É o primeiro, eu não o trouxe aqui, eu não tenho mais ele em João Pessoa. Foi o primeiro livro, eu publiquei ainda muito novinho, É um livro que hoje eu considero um pouco renegado. Embora muitos colegas escritores meus achem que dos 3 de poesia é o melhor. Mas eu me afastei um pouco da poética dele. Era um livro ainda muito assim, embebido de modernismo, e eu me afastei um pouco disso. Os outros 2, Subversos e Logorreia, esse é o segundo, Subversos, e Logorreia é o terceiro.
Logorreia, na verdade, é um único poema, um pouco extenso, que eu terminei publicando em um livro com uma entrevista que o autor concede a si próprio e uma mini autobiografia, esse aí. Então é um poema longo, está publicado aí com uma entrevista que eu concedi a mim mesmo e uma autobiografia do eu lírico. Subverso é o segundo livro, dos meus 3 de poesia é o meu preferido, é aquele em que eu acho que cheguei mais perto de atingir aquilo a que me propus. Então agora a gente merece uma palhinha, né? De uma poesia dessa aqui, dos Subversos. Pode ficar à vontade. Olha, é um poema que eu sempre recito e eu vou evitá-lo aqui hoje, porque cada vez que eu falo do livro é sempre o mesmo poema porque é o preferido. Vai parecer que só tem um poema no livro. Mas o telespectador com certeza vai estar curioso para saber essa sua preferência. Mas eu vou fazer o seguinte, já que nós falamos aqui de poesia e redes sociais, eu escrevi 3 poemas nesse livro. Um é sobre o Facebook, o outro é sobre o Instagram e é um terceiro sobre a selfie. Eu vou recitar o do Instagram. Legal. Encontrei aqui. Repasto. Sacode a juba e senta o rei da selva, e mira o preto em branco, e ruge se não lhe estende o braço com gestos de caçado. Fareja o tinto e ordena o bife assim e assado. Belisca o mato, abana a cauda, e espia o entorno, e brinda, e morde a língua, saliva e come. Depois das 8, exibe os dentes, se retrata e arrota no Instagram. Muito bom, Tiago, muito bacana mesmo, super interessante. Tiago, a gente queria saber o seguinte, esse livro aqui já foi lançado? Antigamente era melhor, né? É o que eu estou lançando agora. Vai ser lançado em que dia? Lancei já dia 8 em João Pessoa, na Bodega Arte Café, e dia 11 eu lancei em Campina Grande, na Casa Paisar. Estou programando aí uma espécie de pequenas repescagens, né? Porque você marca um lançamento para um dia determinado, 100 pessoas têm interesse de ir, mas naquele dia só 15 podem. E tem muito mais gente que estaria disposta a participar de um evento assim. Tiago, e aqui temos esse último livro, né, que é o seu mais recente filho, né, a sua mais recente obra. Me fale um pouco desse livro. Olha, eu falei para você que Subversos dos meus 3 livros de poesia é o preferido. Mas nos 4, eu tenho a impressão de que antigamente era melhor, está se tornando a obra do coração. Porque, primeiro, marca essa minha passagem da poesia para a prosa, e é algo que há muito tempo eu vinha alimentando. Eu tenho a impressão de que consigo atingir mais o leitor na prosa do que na poesia. Os leitores dos meus livros de poesia costumam dizer que são herméticos, que são difíceis de entender, e eu fico sempre com a impressão de que estou escrevendo para ninguém ler a poesia. Mas na prosa a coisa muda. Eu publiquei o livro faz uma semana agora, e a quantidade de pessoas que já veio me falar das impressões de leitura e de como se sentiram tocadas e impactadas por esse personagem ou por aquela história, é uma coisa assim que está me espantando positivamente, me deixando satisfeito de sentir que o livro chegou a um público de leitores. Então, esses livros eu trouxe aqui dedicados a você. Espero que goste da leitura. Que presentaço! Não esperava receber um presente desse hoje. Muito, muito obrigada, Tiago. Agora, é costume do nosso programa ter um momento mais intimista. E nós vamos partir para isso, começando a perguntar quem foi ou quem é sua maior inspiração. Olha, tem muita gente aí na lista. Que bom. Se a gente pensasse em termos de vida pessoal, familiar, há 2 pessoas que estão dentro de mim o tempo inteiro, embora já tenham morrido, mas elas estão dentro de mim e me acompanham sempre. São os meus avós paternos. Vivi muito na casa deles, tudo que disseram, tudo que estimularam, está muito bem guardado em mim e eu ando sempre com eles. São pessoas assim fundamentais. Mas fora do universo familiar, há muita gente, muitos autores que me inspiram, muitos pensadores que me inspiram. Outro dia eu estava pensando, por exemplo, em Norberto Bobbio, um
pensador um pouco da filosofia, um pouco do direito, um pouco da ciência política, que é sempre aquela voz da moderação, do equilíbrio, e que é uma coisa que eu procuro bastante. Inclusive, sei que você é um estudioso bíblico. Qual a sua versão sobre o estudo da Bíblia, Novo e Velho Testamento? Como você analisa tudo isso, levando em consideração que você não tem uma religião voltada para a coisa do Deus que todo mundo tem como o seu mentor? Eu diria o seguinte, você pode se aproximar da religião em termos de devoção. Você tem uma fé, acredita naquilo e busca em um determinado conjunto de crenças a maneira de viver essa fé. É a devoção. Mas você pode se aproximar da religião ou das manifestações culturais que a religião enseja com interesse histórico, interesse cultural. Então eu tive uma formação religiosa, fui muito religioso quando adolescente. Essa religiosidade passou enquanto devoção, mas permaneci com um interesse histórico e cultural no assunto. Então eu continuo lendo a Bíblia, continuo interessando por história do cristianismo. A Bíblia é um belo livro, né? Sim, sim. E agora está saindo uma tradução da Bíblia por Frederico Lourenço, que é um excelente helenista português, pela Companhia das Letras. A Bíblia já saíram 3 volumes, tem mais 3 para sair. E é uma tradução que acentua o caráter literário da Bíblia, que é extremamente fascinante. Você vê os jogos de linguagem que estão lá e que as traduções feitas por ministros religiosos não consideram muito, porque a preocupação ali é devocional, é teológica. Né? Mas quando você vai para uma tradução de um acadêmico, de um helenista, que está valorizando o aspecto literário, cultural, histórico do texto, você começa a ver coisas belíssimas. Bom, escritor, vamos agora para algumas coisas da sua intimidade que eu gostaria de saber. O seu time preferido? Olha, eu não sou um grande torcedor de futebol, não. Né? Quando me perguntam, eu digo que é o 13 porque era o do meu pai, dos meus tios. Mas se você me perguntar quando foi a última vez que o 13 jogou, eu não saberia dizer. O que é que você lembra de seu pai como ensinamento, que até hoje é bem presente na sua vida, uma coisa que você destaca? Olha, meu pai ensinou muita coisa. E acho que um valor fundamental do meu pai é honestidade, sinceridade. Eu procuro ser. Quem é Tiago Lia Furque, além da literatura? É um sujeito comum. Acordo, tomo café, faço o almoço, vou para o trabalho, volto para casa, às vezes cansado, às vezes não tão cansado. Quando cansado, vou ao cinema ou vou dormir. Quando não muito cansado, vou escrever. Vou namorar, vou para as festas, viajo quando posso. E para a gente concluir esse momento intimista, eu gostaria que você me dissesse o que é que você mais ojeriza? Muita coisa. Barulho. Barulho detesto. Bom, Tiago, foi um prazer ter você aqui no nosso programa, nesse bate-papo informal, onde só faltou um cafezinho, mas a gente levou um papo de uma mesa de café e gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Agora a palavra é sua. Eu agradeço mais uma vez o convite para estar aqui, agradeço a você, agradeço ao Alex Filho, que está sempre um entusiasta de permitir a participação das pessoas da Terra, né, discutindo seus temas, e deixo o convite ao leitor para que leia os meus livros. Né? Os de poesia podem ser adquiridos diretamente comigo no Facebook, e o livro de contos, antigamente era melhor, diretamente no site da editora Moinhos. Querido, foi um prazer tê-lo aqui no nosso programa, muito, muito bom revê-lo. Espero tê-lo outras vezes com outros projetos, com outras obras que eu tenho certeza que não vai parar por aqui, tá? Prazer enorme ter você aqui mais uma vez. Tudo meu. E assim, contamos com você no nosso próximo programa. Até lá!